también, o sea, a que se haga presente, o sea, con nosotros. El profesor Julio Prestes de Almeida, de Brasil, por favor, si nos puede acompañar. Vamos a iniciar con el tema de células madres del cordón umbilical y placenta humana. No me quiero, ¿qué le digo?, despedir al momento sin antes decirles que se pueden inscribir a los que quieran, o sea, obtener un CD, pedir las copias que ustedes necesiten, dado que este no se puede copiar. Así es que se pueden inscribir, o sea, afuera, para que el CD se les pueda ser entregado el día de mañana al finalizar el congreso. El doctor Buenos días, muchas gracias. Me gustaría parabenizar a mesa honrada, a senhora Roselin, que me ha auxiliado com sua paciência e atenção, doutor Escupim, e todos os presentes. A nós outros é um honor, um prazer estar aqui, grande honor. El doctor Julio Prestes, de Almeida, quiero comentarles, es originario de São Paulo, Brasil, profesor en medicina tradicional china, ozonoterapia y terapia celular, cuenta con formación en acupuntura sistémica, tiene conocimientos en geriatría y gerontología. Bien, en los últimos años tengo hecho un trabajo principalmente con atletas de alto rendimiento y las lesiones de deporte, pero nuestro trabajo acá está para divulgar el efecto y la opción de las células madre de cordón y de placenta humana. A mí me gusta hacerlo, pues yo tenía conocido esos por mi propio interés, porque tenía rompido mi rodilla y un equipo de Alemania me han hecho un tratamiento, pero hace como 15 anos, com células de ovinos, e tinha uma recuperação muito breve, muito rápida do que tinha na prática clínica, que teria uma previsão de 180, 200 dias para arreglar minha rodilha, e com menos de 10 dias tinha as estruturas arregladas e volveria a ser as atividades plenas. Então, meu objetivo é favorecer o uso, preconizar o uso de células madre de cordão e de placenta, porque há uma grande vantagem sobre outras, as de la grasa e de la medula óssea. Outra coisa que, perdone-me por mi espanhol, flaquito, pero creio que se pode entender. Bem, vai ser assim. Como vai ser para aqui? Arriba. Sim. Mira, a sangue de cordão umbilical e a placenta, que denominamos SCOOP, é conhecida como uma rica fonte de células madres. Essas células madres hematopoéticas, a qual pode ser utilizado como um substituto a este uso de la medula óssea e de la grasa. São células aqui. Essas células se encontram. Estou perdido acá. Quantificando o processo. Então, a principal coisa é que
a dificuldade em manuseá-la é que necessitam da criogenia. Em cada país há uma legislação, não sei como se passa em El Salvador, mas em Brasil, esta Anfisa, que é como FDA em United States, regla que temos uma série de protocolos para poder utilizá-la. Pero a minha experiência hace apenas uso autólogo. Pero os bancos de la sangre disponibilizam para uso autólogo e para uso para doação com compatibilidade de genes. E eu tenho aqui uns casos de como este chico com sua condromalácia, é profissional de futebol que ha alcançado o campeonato mundial, seria de seleção deste equipo de Brasil. Tinha sua condromalácia reduzida a quase 70%, pero se ha parado seu tratamento, mas ha começado a criar cartílago e ha começado a arreglar sua condromalácia, coisa que hasta ahorita não seria possível. Então, a grande dificuldade dessa manipulação destas células é para seu armazenamento e que requer esta criogenia em nitrogênio, que abaixo de 190 graus centígrados. Pero esta apresentação não está boa porque é um texto corrido. Nós temos chico banco de células madre criogenizadas e usamos outra via os bancos que elas dispõem para o uso autólogo apenas. Esse critério usado para a seleção de como vai ser para armazená-la para um banco público, temos umas regras muito cerradas, como a idade da mamá, peso e a idade gestacional do embrião, que se exige mais de 35 semanas, e um peso fetal mínimo de 2 quilos. Pero para uso privado, não necessitamos todas essas reglitas. Pero há um cuidado muito grande com as transmissões de patológicos, como os doutores poderão ver aqui. A licença sanitária, todavia, é uma regra muito cerrada, onde hoje dia temos muitos poucos centros de tratamento para hacerlo, e os que há não lo fazem, porque a oferta e a demanda é muito chica todavia. Mas o mais importante desses é o que podemos nós lograr com a quantidade e a qualidade destas células. Essas células têm a propriedade e a facilidade de reprodução muito melhor, muito mais fácil, muito mais resistente e todavia com telômeros muito mais grande número de telômeros. Uma vez feito esta reprodução com células autólogas adultas, temos um número de telômeros determinados pela idade deste paciente. Então, com células placentárias e embrionárias, temos telômeros plenos, temos células jovens, sempre jovens, e se fazer o uso delas antes da criogenia, poupamos muito as perdas em sua contagem celular. A ver. Vocês podem acompanhá-lo. Então, para esses transplantes em enfermidades hematológicas, estão relacionados em número de células obtidas em la coleção. Como? Em contraste, as células madre da sangue de cordão umbilical representam maior capacidade de proliferação e expansão. Quando
comparação compatível com as de medula óssea. Essa característica permite-nos o uso necessário de células Scoop, utilizando em la reconstituição do sistema hematopoético de pacientes que sofreram tratamento mioablativo. Como é isso? Perdão, este espanhol é feio. Às 10 vezes menos que o número de células de medula óssea. Em este programa nacional de cordão umbilical, United States, isso não? Hasta setembro de 2006, que é muito tempo, tinham quase 2.200 unidades de sangue de cordão e placenta halogênico, sendo que quase 1.600 enfermidades hematopoéticas, 138 enfermidades metabólicas, 221 em las síndromes de insuficiência medular, 135 imunodeficiências, 14 de tumores sólidos e 3 em enfermidades autoimunes. Esse total, quase 60% dos transplantes foram realizados em ninhos de hasta 12 anos e quase 12% em los jóvenes de 12 a 17 anos. 28% de indivíduos maiores de 18 anos. No mesmo período, em NetCord, o banco de sangue de cordão umbilical, foram realizadas quase 5.000 unidades de sangue de cordão umbilical, utilizando transplantes halogênicos, sendo que quase 60% desses em seus usos em transplantes em ninhos e adultos. Tem esses links que podem recorrer a essas informações mais precisas. Aunque o menor Scoop autólogo ha sido utilizado primeiro em 89, descreve o uso de Scoop com neuroblastoma. Este Fruitman e colaboradores, posteriormente, teriam encontrado êxito para os pacientes com anemia aplásica autóloga. Em 2007, Hayaini e colaboradores ha publicado o primeiro transplante autólogo de sangue de cordão para leucemia linfócitica. Então, a leucemia responde muito rápido. Há outras enfermidades que com este sangue de cordão responde muito rápido. Os concordes do registro de sangue ha informado que 11 unidades de sangue de cordão umbilical foram utilizados para transplante autólogo em indicações que incluem anemia aplásica, danho cerebral, lesão cerebral traumática e doenças imunes. Sem embargo, todavia, muitos estudos não são publicados, não há interesse em se cambiar. Necessitamos ter muita atenção, porque todo que está nos envolvendo se ha cambiado nos últimos anos. A natureza, a sociedade. Então, temos que prestar muita atenção para isso, porque os interesses são pequenos, infelizmente. Además, progenitores hematopoéticos, tissuencinales, a sangue de cordão umbilical contém células progenitoras e mesenquimais. A fração de sinalizadores CD34+, realizadas de Scoop, em direção à capacidade de diferenciar-se em células endoteliais in vitro e in vivo. Em outro estudo, é demonstrado que as células CD34 e VERV-R3, mas na hipertensão, não só a capacidade, esse desenvolvimento está mal. Además, os progenitores hematopoéticos, tinossulares e a sangue de cordão umbilical contêm células progenitoras endoteliais e mesenquimais. Este texto está... A fração de célula 34, a elisada desculpe de direção de capacidade diferencial sem células endoteliais. Sim. Se evoluiu de cá?
Em outro estudo, hipertensão da capacidade de diferenciar-se em células endoteliais, potencial de expansão in vitro, esto es importante. Tiene una facilidad, una capacidad de expansión mucho mejor que otras células. Además, el número de las células endoteliais representantes de CD34 es una fracción de Scoop, es aproximadamente 10 veces mayor que la fracción encontrada en las células de médula ósea. Entonces, essas são as principais vantagens que me atraem em esta estrutura placentária de cordão e de sangue de cordão. As células mononucleares, no fracionário de Scoop, já han sido aplicadas com êxito em inúmeros animais, assim como em estudos clínicos. Está bem provado isso. Para a ativação da angiogênese. Outra coisa que sempre se hace a diferenciar os trabalhos e o êxito, que a mim me parece muito claro isso, é a profilaxia e a preparação deste campo biológico deste paciente. A mim me gusta hacerlo sempre, como 10 dias, 15 dias, a preparação e a profilaxia com ozono. O ozono, además, hace crescimento de linfócitos e uma grande oferta de oxigênio para a mitocôndria. Isso cria uma grande evolução clínica. Os males de infecção e riscos de não boa absorção das células, porque essas mesmas todavia dependem desta capacidade linfocitária. E mira, atualmente essas células são classificadas e definidas pela capacidade de adesão ao plástico, por la ausência da expressão destes sinalizadores CD34, 45, HLA-DR, por la presença de marcadores SVA1, BCAN, CD29, CD44, CD90, CD105, SH3 e CD133. Además, a possibilidade de variarem as células do músculo esquelético, tecido de recientes, surgiram a atividade anti-inflamatória e imunológica, diminuindo a capacidade de modulação por parte destas células, que segregam citocinas, inibidoras tutivamente, como isso? Tutivamente intermedial do sistema imunológico com a L10 e TGF. Pero tem a capacidade para apresentar antígenos às células T, sugerindo uma ação telerogênica, assim como as células madre hematopoéticas. As células madre mesenquimais, derivadas das características de Scoop, proliferativa, expressam 4 vezes maior quando se comparada com as células madre de medula óssea e de tecido adiposo. Então, para a prática, para a expansão, há que ver como se regula em seus países, como os órgãos determinam hacerlo. Cada país tem suas regras. Devido a essa diversidade, devido a essa diversidade, as células Scoop han sido utilizadas em terapia celular para adultos e ninhos. Pero eu vou adiantar um pouco porque temos muito pouquito tempo. O conteúdo é muito vasto. Uma referência que tenho acá para os queridos. Eu me vou allá, vou bajar. Está para o efeito, se a quem deseja este conteúdo estará à disposição de todos, sobre a aplicação e êxito clínico, sobre as pesquisas e como está este desenvolvimento em todo o mundo. A China é muito favorecida, a Alemanha e China é muito favorecida por sua legislação, então tem
Aqui estão as citações. Tem uma boa referência sobre as doenças cardíacas e sobre este músculo esquelético. Isso está mais abaixo. Como vou alegar? O mais interessante é ter isso em seu pensamento, em sua mente, em sua consciência. A capacidade de reprodução das células madre de cordão umbilical e placentárias tem uma qualidade superior. Quando tem caso clínico onde este paciente venha com moléstias e males que não traumatologia, pode ter uma deficiência de seus telômeros por sua idade e uma deficiência basal estrutural das células por a deficiência deste paciente. Então, as células selecionadas de placenta e de cordão não têm esse problema. Onde está isso? Vou abaixar. É muito grande. É muito grande. Eu creio que é passado e não é visto. Pero vou deixar à disposição acá. Aí uma listagem grande de patologia e como os vêm haciendo em seus centros de pesquisa. Pero a passado ou não? Creio que não está aqui. As referências para a ortopedia e principalmente para a cardiologia. Outras coisas que me gusta compartilhar é que temos casos de traumatologia onde o paciente tem outras dificuldades, como em sua deficiência visual ou sua deficiência respiratória, como enfisema pulmonar. E sua enfisema pulmonar e a deficiência visual de pacientes diabéticos sempre. Meu tempo se ha acabado. Me gostaria de agradecê-los e desculpar-me por esta dificuldade nesse texto. O conteúdo está à disposição de todos. Una vez más agradecer. Gracias, agradecemos mucho la presentación.